Olá, caro espectador. Estamos iniciando mais um programa Interview em Saúde pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Nossa entrevistada hoje é a doutora Adriana Marques da Costa. Ela é formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em 1998. Ela é médica anestesista com residência médica pela Santa Casa de Campo Grande. Ela foi a presidente da Sociedade de Anestesiologia de Mato Grosso do Sul nos anos de 2013 e 2014. É médica anestesista da empresa Servan há 17 anos. Ela é a coordenadora da residência em anestesiologia do Hospital Santa Casa e coordenadora dos centros cirúrgicos também da Santa Casa. Querida Adriana, prazer tê-la aqui no nosso programa. Prazer todo meu, tá? Falar um pouquinho da anestesia. Isso. Essa especialidade que, te falo sinceramente, muita gente tem receio, né? Sim. O maior receio quando você vai fazer uma cirurgia, nossa, anestesia. E pede, tem tantas prerrogativas para isso, tem que fazer consulta, etc, você tá bem. Fala um pouquinho pra gente, Adriana, o que é a sua especialidade? Vou falar. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, anestesia é uma especialidade assim que ninguém nunca lembra que existe um médico anestesiologista, só na hora que vai operar. E mais de 90% da população tem medo da anestesia. Ninguém tem medo da cirurgia, das complicações que podem ter por causa da cirurgia, do pós-operatório, mas falou em anestesia, fica todo mundo inseguro, cheio de dúvidas. Isso. Então é muito bom poder estar compartilhando um pouquinho do que é essa especialidade. A anestesiologia é uma especialidade que ela serve para quê? Para tirar a dor do paciente e fazer o paciente dormir para poder fazer um procedimento cirúrgico ou para alguns outros tipos de procedimentos que não são cirurgia, mas que requerem uma sedação no paciente. Pacientes que vão ser submetidos a uma ressonância magnética, que tem fobia por causa do aparelho. Então a gente faz aquela sedação, o paciente dorme tranquilo, nem vê que fez o exame. Mesmo caso da tomografia computadorizada. Pacientes que vão ser submetidos a procedimentos endoscópicos, né? Endoscopia digestiva alta ou baixa. Então não é só para o procedimento cirúrgico em si. Sim. Crianças que vão fazer vários tipos de procedimentos para poder fazer diagnóstico, então a gente também faz uma sedação. Então é sempre o médico anestesiologista que está envolvido nesses casos. Entendi. Então, na verdade, não é só no momento da cirurgia a necessidade da presença de anestesista. Não. E também uma outra aplicabilidade da anestesia é na dor, Sim. não é? Sim. Tem se usado muito, né? Anestesia de troncos, né? Sim. A dor crônica é um fator limitante na vida das pessoas. Então, é uma área de atuação do médico anestesiologista que a gente faz esse tratamento de dor crônica. Então, podem ser feitos bloqueios, podem ser ministrados medicamentos diferentes. Então, é uma área muito ampla e que a gente consegue levar uma qualidade de vida para esse paciente que tem uma dor crônica. E me diz uma coisa, Adriana, existem vários tipos de anestesia, não é? Sim. Dá para você falar um pouquinho sobre os tipos e um pouquinho sobre como é cada um, por favor? Eu vou citar alguns exemplos, aí vou falando das anestesias para vocês irem entendendo. Tá, já. Então, por exemplo, a mãezinha que está gestante, né? Está com 9 meses, ela pode ser submetida a um tipo de anestesia. Seja para o parto normal, que ela pode ser submetida a uma peridural, que é uma anestesia que é realizada na coluna, que ela vai tirar a dor do trabalho do parto. A paciente continua a sentir as contrações, ela continua o trabalho de parto em si, só não vai ter dor. Ao mesmo tempo, vamos supor que essa mãezinha não consiga evoluir para um trabalho de parto normal, precisa ser submetida a uma cesariana. A gente faz a raquianestesia, que é um outro tipo de anestesia que a gente aplica na coluna, certo? E aí, só que nisso ela vai tirar a dor dela, vai tirar a sensação.
e ela vai ser operada sem nenhuma dor. Eu vejo muito os pacientinhos, os nossos espectadores, eles têm muito receio de aplicar a injeção na coluna, que é assim que eles falam. Explica um pouquinho como é isso, porque na verdade, o que dói é a pele, né? A pele não... Fala um pouquinho pra gente, porque todo mundo morre de medo e é assim, muito tranquilo, não é verdade? Não, é super tranquilo. E aí tem aquele mito que, não faz essa anestesia na minha coluna, porque quando muda o tempo eu sinto dor. Não sente dor, não fica sequela, não tem risco de alejar o paciente, nada disso. Porque ela é extremamente segura, as agulhas são muito finas, elas equivalem um pouquinho a mais do que um fio de cabelo, a grossura de um fio de cabelo. Então vocês têm aquela sensação na pele. Depois disso, praticamente não sente mais nada. Ótimo. E a anestesia geral, como é anestesia geral. Aí vamos supor agora um outro exemplo. Paciente que está com probleminha na vesícula, está com pedra na vesícula, né? Que é a litíase biliar, vai ser submetido a uma colecistectomia. Vai retirar essa vesícula. Então ele é submetido a uma anestesia geral. Como que é essa anestesia geral? É uma anestesia em que o paciente não vê absolutamente nada. Ele chega no centro cirúrgico, a gente monitoriza o paciente, pega um acesso venoso, que é uma veinha com soro, e através desse sorinho a gente faz os medicamentos que vão fazer ele dormir. É uma sedação extremamente profunda, tira a consciência do paciente. Quando o paciente acorda, então quer dizer que já terminou tudo. Então, assim, é extremamente seguro também, é tudo na veia, que nem eu falei, endovenoso, e a gente vai controlando os anestésicos que a gente vai administrando no paciente para poder dar o tempo certo dele acordar logo após terminar o procedimento. E o que a gente escutava, porque assim, hoje, graças a Deus, nós escutamos menos, né? Histórias fatais, etc. Mas já escutamos muito no passado, por exemplo, teve um acidente anestésico, teve uma reação alérgica a medicamento aplicado. Isso é verdade, Adriana? Ou isso é dose que foi uma controlada? Ou as drogas melhoraram tanto que você vê menos efeito? Explica um pouquinho para nós, para o nosso espectador. Sim. Bom, é um pouquinho de cada coisa. Na verdade, pode ter uma reação alérgica sim. Só que a gente não tem como fazer os testes dos anestésicos. Por isso que quando o paciente chega no centro cirúrgico ou para fazer um procedimento diagnóstico, ele é monitorizado. Então a gente coloca o eletrocardiograma, vê a pressão arterial, vê a quantidade de oxigênio que está no sangue desse paciente. A gente controla absolutamente todo o paciente. Então, qualquer indício de uma reação alérgica, a gente está com tudo pronto para fazer um atendimento de urgência nesse paciente. E o anestesista fica do lado do paciente. Fica do lado do paciente, acompanhando tudo, os monitores, vendo o procedimento que é feito, tudo o tempo inteiro. E outra coisa, antes do procedimento anestésico, costuma-se fazer uma consulta antes, não? Sim. E é justamente você tentar fazer uma anamnese, ver a possibilidade de alguns problemas? Isso. Isso. Hoje a gente tem os consultórios de anestesia, também tem os ambulatórios de anestesia. Então a gente faz isso tanto na rede particular como pelo SUS. Sim. No SUS, no Hospital Regional Rosa Pedrocian e na Santa Casa nós temos ambulatórios. Então a gente faz esse atendimento para o paciente. O que é esse atendimento? O que é essa consulta pré-anestésica? A gente conversa com o paciente sobre as condições de saúde dele, sobre a história pregressa das anestesias anteriores, sobre as condições clínicas, doenças que ele tem, que ele apresenta. A gente vê todos os exames. Se a gente detecta que precisa ver mais algum exame antes de liberar o procedimento, a gente solicita. A gente explica o ato anestésico para o paciente. Porque o que acontece? Antigamente, o paciente ia operar, ele escolhia o seu cirurgião. Mas não tinha nem ideia de quem que era anestesista, o que ia ser feito de anestesia. Muito do medo que existe hoje vem desse passado que a gente tinha. Então hoje você pode escolher seu anestesista? Pode. Você conhece ele antes? Sim. Por isso você consulta? E por isso a consulta. O médico que faz a consulta, geralmente é o médico que faz a anestesia? Nem sempre. Porque dependendo do hospital, ele é por escala do anestesista do dia. Mas assim, todo mundo trabalha em grupo, é feito todo o trabalho em equipe. Entendi. O que é feito e explicado no consultório é a mesma coisa que vai ser realizada no hospital. Então quer dizer, Adriana, que a ficha que é feita durante a consulta, ela vai
Pro momento da cirurgia, ela acompanha o paciente? Sim. Então o médico está lá, mesmo que não tenha sido a pessoa que fez a consulta do pré-operatório, ele tem acesso às informações todas? Todas as informações. Ah, a gente anota toda a história clínica do paciente, o exame físico, os exames laboratoriais, a gente faz a liberação dessa anestesia. Se tem alguma observação naquele caso, alguma coisa diferente, está anotado. Se é um caso muito raro, muito atípico, a gente liga. Se a gente não puder, nós mesmos fazemos anestesia, a gente liga, avisa, conversa, faz todo um preparativo antes. Por quê? Até mesmo para não acontecer o que acontecia antigamente. Não conhecia o anestesista, conhecia naquele momento de operar, aí o anestesista detectava: nossa, mas precisava ter pedido determinado exame para você, está suspensa a sua cirurgia. Então, para evitar esses aborrecimentos, que a gente tem todo esse trabalho antes do paciente ir para o centro cirúrgico. Era a minha próxima pergunta. Você sabe que às vezes os cirurgiões têm um pouquinho de receio das avaliações do anestesista, né? Porque ele tem este poder. Se ele não sentir segurança no procedimento, ele pode suspender a cirurgia, né, Adriana? Sim, pode. Porque o que acontece? A gente não pode, a gente vai dosar. Se aquilo ali, a gente pode colocar a vida do paciente em risco ou não. Se é uma emergência ou não. Se é uma cirurgia letiva e às vezes o paciente está muito debilitado, às vezes não convém ele fazer aquela cirurgia, né? E, por exemplo, quando o paciente tem alguma patologia, eu te pergunto por causa das minhas crianças, por exemplo, eu tenho muitos pacientes com epilepsia, né? E a grande dúvida é: doutora, e agora os medicamentos? Vai dar o medicamento para poder fazer anestesia ou não? Como é que é? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque não tem só, por exemplo, os meus pacientes, né? Sim. Você tem os hipertensos, você tem os diabéticos, que não podem ficar sem sua medicação, mas que a gente sabe que existe o jejum, né? Exatamente. Por conta do procedimento. Então me explica um pouquinho como é que vocês acham, tá? Bom, cada caso é um caso, então a gente tem que avaliar quais os medicamentos. Alguns têm que ser suspensos na véspera da cirurgia, outros, às vezes, até com 7 dias de antecedência tem que haver suspensão. Então, a gente não pode generalizar. Alguns podem ser tomados no dia da cirurgia também, né? Então, a gente tem que ver o caso, analisar, aí nós vamos dar a conduta para aquele caso. O jejum é para todos os procedimentos. A gente pede 8 horas de jejum, né? Para líquidos e sólidos. Por quê? O que acontece? Quando a gente vai fazer uma anestesia, principalmente anestesia geral, com o relaxamento da musculatura, se tem resto alimentar no estômago, esse alimento ele pode voltar como refluxo e parar no pulmão. Então, por conta disso, vai colocar a vida do paciente em risco, o jejum deve ser obedecido. Então, o que eu até quero alertar para vocês que estão assistindo? Não mintam sobre o jejum. É comum o paciente falar: eu não comi nada, mas antes de entrar na cirurgia, ele pede para ir ao banheiro, abaixa na pia e toma água na pia. Então, se a gente descobre que está fazendo coisa errada, a gente suspende, porque ele pode morrer se ele não tiver de jejum. Entendi. Tem risco de vida. Entendi. E uma última perguntinha que é uma curiosidade. Pode acontecer do paciente acordar no meio do seu procedimento anestésico? Por exemplo, está lá fazendo anestesia e, sei lá, passou o tempo da medicação ou já está, né, já tá caindo o nível. Já aconteceu do paciente acordar? É perigoso isso? Você faz ele dormir de novo? Me conta direitinho como é que é isso. Bom, que nem eu falei antes, a gente vai dosando o anestésico que a gente está dando para manter o paciente dormindo, né, sob hipnose. Então nós vamos controlando isso. Não é comum acordar. Pode acontecer? Raramente, mas pode. Também tem um outro caso que é raro, que pode acontecer, é a consciência transoperatória. Você está dando a dose correta, um medicamento correto, mas alguns pacientes que se desconhece o porquê, ele pode ter uma consciência, ele pode estar ouvindo o que está acontecendo. É raro. Ele lembra depois? Ele lembra? É raro, mas ele pode lembrar. Sim, graças a Deus é difícil acontecer, mas existe isso na literatura. Entendi. Muito interessante. Adriana, aprendi um monte hoje. Muito obrigada pela sua presença. Foi ótimo. Nós agradecemos muito. Tá? Eu agradeço a oportunidade de estar esclarecendo sobre anestesia. Espero que tenha desmistificado um pouquinho esse assunto. Com certeza. Obrigada. Tá bom? Encerramos aqui mais um programa. E, caro espectador, dê a sua opinião. Peça qual assunto que você deseja ouvir. Mande um e-mail para amms@eventostv.net. Obrigada.